Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E no programa de hoje nós vamos debater uma série de questões culturais e ligadas à política nacional com José Luiz Pena, o presidente nacional do PV, o nosso querido Partido Verde. Pena, é um prazer recebê-lo nos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Um prazer é todo meu. Você sabe que eu sou um amigo da democratização da comunicação. Acho que um dos graves problemas do Brasil hoje é esse, enfim, a comunicação está na mão de poucas pessoas e a possibilidade de manipulação da realidade é muito grande. E quanto mais for democratizada a informação, menos possibilidade de erro e manipulação. Perfeito. Então eu sou fã dessas iniciativas, mas não é da agora, não. É verdade. Isso desde as rádios comunitárias e tal. Então, eu até, Pena, queria, se me permitir, conversar um pouquinho com você. Sim. A respeito de temas nossos que estão no Congresso Nacional, porque você é um homem ligado à cultura e comunicação, no sentido de que foi, inclusive, recentemente, secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Sim. Em seus mandatos como deputado federal na Câmara, também foi nosso aliado, defendendo grandes teses das TVs comunitárias. E uma que nós defendemos agora recentemente é a questão da possibilidade das TVs comunitárias terem publicidade comercial nos seus intervalos. Eu explico isso para você e para o telespectador. Nós não queremos transformar a TV comunitária num shop tour, numa televisão que fique vendendo carro o dia todo, geladeira. Não é esse o espírito. Mas é no sentido de que a cada 60 minutos você possa ter 3 minutos, ou seja, 5% da programação, cada 60 minutos, 10% seriam 6 minutos, 5% da programação poder ter a publicidade comercial. Por que isso? Porque quem anuncia na TV comunitária é o pequeno comércio, é a padaria, o restaurante, a pizzaria, e esse precisa falar, olha, essa semana a promoção da pizza a R$20,99, venha comprar aqui. Tá. E uma defesa que nós fazemos intransigente da questão do conteúdo é que para você saber se a televisão é comunitária ou não, não é se ela tem preço ou não, é se ela tem a programação da associação comercial, dos sindicatos trabalhadores, do sindicato patronal, do Lions, do Rotary, do clube de serviço, da igreja, enfim, dos produtores culturais da cidade. Se você tem esse conteúdo, então a TV é comunitária, e não se ela tem preço ou não. Tanto é assim que se você vai para a Itália, estou puxando um pouco a brasa para minha sardinha, você vai para a Itália e assiste a RAI, que é uma das maiores televisões públicas do mundo, e você tem propaganda da TIM, que é a operadora de celular, a Tele Italia Mobile, com preço, o pacote de dados tantos reais e tal, e a televisão não deixa de ser pública, porque ela tem o bendito do preço. Então, a gente defende isso, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse tema, porque é uma questão que a gente está lutando muito e está em votação hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. E eu queria ouvir um pouco você, porque eu sei que você tem uma experiência nessa questão da comunicação, da oxigenação da comunicação, da democratização da mídia. Queria te ouvir, porque a sua opinião é balizada. Assim como eu defendo, inclusive, para a TV Cultura. Sim. Em São Luís, uma TV estatal, do Estado de São Paulo. Eu acho que criando esses parâmetros, né, eu acho absolutamente necessário, inclusive para que tenha uma capacidade de investimento tecnológico, para que melhore, que seja competitiva a TV comunitária. É uma grande bobagem, na minha concepção, é você ter esse arcabouço legal. Acho que tem que ter mais agilidade, e agilidade é esse diálogo com o investimento também, com o comércio. Então, eu sou completamente a favor, sou favorável. Eu ando muito assustado com a burrice, né? Que parece que assola
há quem diga que o mundo todo, mas a minha preocupação é o Brasil. No Brasil nós estamos indo para caminhos muito esquisitos, né? Quanto à minha passada pela cultura, quer dizer, eu sou um profissional da área de música, cinema, teatro. Minha vida toda foi isso. Então, além dessa coisa referencial, eu tenho ligações, também eu tenho um compromisso com a inovação e com a democracia. Eu encontrei esse equipamento do Estado que é para dialogar com a produção cultural, muito burocratizada, canais muito estreitos, e precisava ter um pontapé na porta, porque imagina, TV Cultura. Fernando, primeira semana que eu estava lá, Renato Teixeira foi me visitar, que é meu amigo da antiga e tal. E eu, por sorte, passei. Renato estava na fila de identificação para ganhar um crachá e passar na catraca. É um absurdo, não se trata artista, produtor cultural, e eu acho que ninguém. Mas, nesse caso, é um absurdo, né? Você exigir de Renato Teixeira identificação para um cara público. Então... É o mesmo que você pedir a identidade do Pelé na FIFA. Então, nós fomos fazendo, e depois é uma concepção que prejudicou muito as cidades brasileiras, que é o seguinte: o trânsito no centro está muito ruim, tira as administrações, bota para lá. Cara, o centro das cidades do Brasil morreram nessa brincadeira. Então eu penso que na Secretaria de Cultura também houve isso. Quer dizer, o que interessa é a ponta. O prédio parecia o castelo de Grayskull. Ele inabitado. Inabitado e com fantasmas, né? Então, eu penso justamente o contrário. Eu acho que quem procura a Secretaria de Cultura quer se animar. É a mesma coisa com o centro da cidade. Tem pontos de convergência. E ali você vai convergir para carregar suas baterias, né? Então, a Secretaria de Cultura tem que ser um ponto de encontro. E foi um ano gostoso de trabalhar, porque tudo que a gente pensava em botar em prática, claro que não foi 100%, mas chegamos muito perto. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é que foram desenvolvidas. Eu sei que você também já deu andamento a uma série de linhas de fomento para o audiovisual, para o teatro, para a dança, para a música, que nós temos aqui no estado de São Paulo um instrumento que como é que chama mesmo? OS. Não? Não, digo, na Secretaria de Cultura nós temos um instrumento de financiamento. Sim, desses projetos. Vários. Com os editais. Que é o que o nome está me fugindo agora, na minha memória. Você, quando uma pessoa, o alemão visita, transmite. Bom, mas o que interessa, a gente vai lembrar ao longo da nossa conversa, Fernando. O que interessa é que o mais importante, e hoje esse projeto está fazendo 20 anos, é a existência da OS da Cultura. É uma maravilha. Claro, precisa adaptar algumas coisas e tal, mas é um projeto sensacional. Por quê? Porque você não amplia a máquina funcional da Secretaria,
você passa para uma organização civil e que recebe pelo projeto, mas também pode captar nas leis de incentivo e tudo mais. Então, o que faltava na secretaria? Como estava ausente o corpo da secretaria, a secretaria em si, você tinha dificuldade de fazer uma política cultural, porque lá na ponta as OS não se falavam. Então, nós conseguimos caminhar muito com isso, fazendo reuniões coletivas, botando um querer estratégico, né? Então, foi muito produtivo. E o nome que eu estava tentando lembrar era o PAC, o Programa de Aceleração da Cultura, né? Em que você tem lá uma série de editais sobre uma série de temas, em que você faz o chamamento público, né? Por exemplo, para filmes, para animação, e aí as pessoas, os produtores culturais apresentam os seus projetos, e aquele valor quando aprovado, depois você pode abater do imposto estadual, que é o ICMS. ICMS tem no ICMS, mas tem também na lei de incentivos fiscais, na lei Rouanet também. Nas leis federais também. Então você pode concorrer nas duas modalidades. Você pode ter um projeto incentivado pelo financiamento do Estado e da União concomitantemente. Exatamente. Agora, porra, sensacional, cara, é que a cultura popular voltou. Eu não tenho nada contra a erudição, muito pelo contrário. Mas só isso, tem alguma coisa errada. Tinha 10 anos que o samba não entrava na secretaria. E quem não gosta de samba? Bom sujeito não é. Aí, por exemplo, a questão indígena. A questão indígena, que é uma questão cultural, que lamentavelmente a sociedade brasileira matou a contribuição indígena do seu ideário, né? Da sua memória, melhor dizendo, está na Secretaria de Justiça. O que tem a ver a Secretaria de Justiça com a questão indígena? Pois é. O demarcar terra é questão federal, né? Então, mas eles, vendo a abertura, começaram a frequentar. O povo de terreiro também. Olha, foi uma experiência muito rica. Por quê? Eu penso que esse instrumento chamado Secretaria de Cultura, enfim, e a produção cultural, é o instrumento mais estratégico no sentido de facilitar a repactuação no Brasil. Porque eu acho que esse momento político é um momento de ruptura de pacto social, né? Nós temos, claro, dificuldades que atravessam séculos, né, no Brasil. Mas ao ponto que chegamos, é absolutamente hilário você ver um político tradicional dizer as organizações, os instrumentos estão funcionando perfeitamente. Mas para quem, cara, mestre? Então você tem a educação falida, a saúde falida. A sociedade é um compromisso. Como é que a maioria desse povo desassistido vai honrar compromisso? Portanto, quer dizer, o que sobra da sociedade, Fernando Henrique dizia, eu acabei de ver uma palestra dele, Fernando Henrique dizia que o Brasil tem bolsões de governabilidade. Eu acho, sinceramente, Fernando, que fomos rapidamente para a pochete. Pochete de governabilidade. Pochete, porque é muito pequeno o âmbito de ação do Estado em relação à grande massa de brasileiros. Que é o que a gente está vendo agora nessa questão dos caminhoneiros. Claro. Recentemente,
quando essa entrevista estiver aqui sendo veiculada, todos nós já teremos ou passado pela questão da greve dos caminhoneiros ou estaremos ainda nela. E eu te faço uma pergunta a respeito de democracia. Sim. Que é o seguinte: cada vez que existe um movimento como esse, por exemplo, e cá entre nós, eu não sei qual a sua opinião, mas eu sou favorável à movimentação dos caminhoneiros, eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, porque tem uma hora que o povo tem que dizer, basta. No caso do caminhoneiro, você tinha reajuste do preço do diesel, 5 reajustes em uma semana. Só não teve mais porque não tinha diário oficial no sábado, no domingo, para reajustar mais. Então, quer dizer, eles chegaram uma hora que cansaram e falaram: pessoal, vamos parar tudo. Vamos parar tudo e vamos repensar o que está acontecendo no Brasil. No dia de hoje que nós estamos gravando essa entrevista, o Brasil está parado e o governo federal acabou cedendo a uma série de questões, como diminuir 50 e tantos centavos o preço do diesel, o frete mínimo, um percentual da Conab vai ser transportado pelo caminhoneiro individual, etc, etc, etc. Então, isso está acontecendo agora. Mas quando isso acontece, aparecem os amigos dos militares dizendo o seguinte: vocês têm que pedir intervenção já e tal. E o tempo todo parece que a nossa frágil democracia parece estar em constante ameaça. Se é pela queda da Dilma, é pela queda da Dilma. Se é pelo impeachment agora do Temer, para o Temer renunciar, é pela questão do Temer. Se é pela questão do caminhoneiro, eu percebo que nós estamos sempre com a nossa democracia ali ameaçada, posta em xeque. Qual a sua opinião a respeito desse tema? Olha, como é que você vê isso? Longamente, naturalmente, não é adequado para o programa. Porque, primeiro, eu acho que a opção de transporte no Brasil é errada. 8.000 quilômetros de costa, quer dizer, a carga não perecível era por navio. Isso. E por trem também. E por trem também. Nos Estados Unidos são 200 quilômetros para você, o limite para uma carga em caminhão. Mas aqui no Brasil essa coisa não tem planejamento, não tem nada. Então, a opção de transporte está errada. Outro erro: não se incentiva o autônomo. Tem empresas com 7.000 caminhões. Olha aí. 4.000 caminhões. Por isso a desconfiança de que o movimento é um movimento de empresários nas áreas de transporte. Não é o romântico caminhoneiro que merece todo o respeito, com história de vida tão interessante. Agora, pior é governo fraco. Quando eu falo governo fraco, não é um governo autoritário. O que é ruim é um governo sem autoridade. Né? Não é que ele seja ilegítimo, isso é uma bobagem. Era vice, eleito e reeleito. Então, mas ele não conseguiu em 2 anos apresentar ao Brasil segurança, enfim, o governo ficou raquítico, né? Um governo acanhado, as opções foram erradas. Então eu sou sempre favorável às manifestações, quando justas, e elas são, mas tem nuances que a gente precisa pensar um pouco. Eu acho, por que Congonhas está funcionando? Porque tem duto. É uma questão logística. Nós precisamos trabalhar um pouco. Acho que temos que repensar tudo isso. Porque o sistema de distribuição do Brasil, Fernando, é irritante. 95% do que se consome na ilha de São Luís, que é um dado que o governador à época me deu, vem do Ceasa de São Paulo. Que isso? Você acha que como é que a economia pode aguentar um negócio desse, cara? Que se paga o transporte mais caro do mundo,
com umas estradas que nós conhecemos bem. Pedágios também. Pedágios e tal. Então, está tudo errado. Nós precisamos reformular. E essa coisa insuportável que é a concentração de renda no Brasil e esses milhões de pessoas carentes, né, com dificuldade de sobreviver. Então, acho que esse momento, quando há essa turbulência, né, eu acho que é para a gente repensar. Né? Então, acho que o Brasil, que tem horror a fazer planejamento, né, horror. Eu hoje fui, né, esse projeto de organização social do governo Fernando Henrique, está fazendo 20 anos. Um projeto que dura 20 anos no Brasil é uma vitória, uma coisa de maluco, né? Então, eu acho que é um momento que eu estou refletindo, que todos nós devemos estar refletindo. Acho que a democracia corre perigo. Né? Claro, tem eu estou resistindo, porque a última vez que eu estive no plenário da Câmara, eu tenho que ir de vez em quando, e é um racha, uma coisa seríssima, que é a pugna entre os coxinhas e os mortadelas. Ora, tenham paciência. E os coxinhas radicalizados querem golpear a democracia com um instrumento maior da democracia, que é o voto. Então o fascismo tem candidato. E a esquerda, com os seus delírios de ditadura do proletariado, também é autoritária e com pouco caso para a vida democrática. Então, acho que nós, do Partido Verde, nós, como diria a Gabeira, acreditamos que a democracia seja um fim em si. O que precisa é termos grandeza, paciência e capacidade de trabalhar, porque ela exige uma movimentação, uma transformação, uma evolução constante. Tá? E nessa pugna entre coxinhas e mortadelas, acho que não tem espaço para uma conversa desse tipo. E eu acho que nós precisamos primeiro saudar o maior tempo de abertura política que a República nos proporcionou, é esse que estamos vivendo. Mas também dizer que abertura política e democracia não é a mesma coisa. A democracia não convive com essa diferença econômica, social. A democracia não convive com medo. A democracia não convive com as coisas camufladas, sem transparência, que nós estamos vendo no Brasil. Então é um momento que eu acho, aproveitando a crise, momentaneamente estamos vivendo, para ajudar a sociedade a repensar-se. Momentos finais do nosso programa, eu queria lhe perguntar como é que o PV deve se comportar nas próximas eleições em relação às suas políticas de alianças, aqui no estado de São Paulo e no nível nacional. Aqui no estado de São Paulo é mais fácil porque nós já vínhamos nesse leque de alianças com o PSB e PPS, e nós vamos apoiar o Márcio França. Esse é o nosso campo de aliança mais confortável. Em termos de Brasil, não, é outro movimento, outro momento original. Quem é o candidato? Exatamente. Porque no próprio PSB, teoricamente, o candidato nacional é o Alckmin. Pois é.
né? Mas tem o Ciro, mas tem não sei quem. O Lula será candidato ou não será candidato? Então está tudo muito assim. Então nós fizemos Está muito nublado ainda no Instituto Nacional. Nublado. Como nós achamos que o segundo turno se antepõe ao primeiro, não é aconselhável que um partido com 30 e tantos anos de militância lance candidato próprio. Então nós estamos analisando o segundo turno possível em termos programáticos, aonde é que as questões caras para nós, não é? Esse segundo turno você tem ou melhor ou menos ruim. Pois é. Pois é. Que é o que acontece muitas vezes em segundo turno, né? Mas nunca vi uma eleição dessa, né? Só 89 tantos candidatos. Mas não é a quantidade, talvez, é a falta de definição, né? Então você vê um partido como o PSDB, ainda se ouve uma conversa, será que isso é Dória? É verdade. Será que é Alckmin? Ainda tem isso. Então, está tudo assim. A única coisa minimamente definida é que terá o Bolsonaro. Com quem você não vai regimentar forças. Esse foi meu colega de mandato de federal. É um desastre. Isso é uma coisa impensável. Você não sabe quem vai apoiar, mas sabe quem não vai. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Eu quero agradecer demais, Pena, a sua participação no nosso Mídia Cidadã, distribuído para todos os canais comunitários do estado de São Paulo. E realmente é sempre uma alegria poder conversar com uma mente lúcida como a sua. Obrigado. Eu acho que o Brasil está precisando. Às vezes a gente se expõe até perigosamente. Mas eu estou dizendo perigosamente não no sentido da violência, não, mas no sentido de ter rebotes e tal. Mas é importante que a gente fale. Eu estou prestigiando muito. No Brasil começou a ter umas rodas de conversas, chama-se roda democrática. As pessoas têm que se juntar. Isso mesmo. Né? Porque acho que a democracia representativa está em crise. Não é só a desmoralização dos políticos de uma maneira geral, o que é perigosíssimo, mas também os partidos políticos. Né? Enfim, então está muito difícil tudo. Então só tem uma possibilidade, é nós sairmos conversando, aproveitar um espaço nobre como é o de vocês aqui, que eu admiro, não é da agora, já faz tempo, para usar e ver se a gente consegue contribuir para uma reflexão mais profunda. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Pena. E eu quero agradecer a você, telespectador, que esteve ligado no nosso Mídia Cidadã, e convido você a continuar acompanhando a programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.